O que acontece quando uma mulher de 40 anos ousa se apaixonar por um homem mais jovem? No episódio de hoje, ela amou e o mundo não perdoou, inspirado no filme Uma Ideia de Você. Uma Ideia de Você é um filme adaptado do livro de mesmo nome, escrito por Robin Lee. O filme traz a história de Solène, uma mulher de 40 anos, divorciada e mãe de uma adolescente, que acaba acidentalmente conhecendo Reis, um homem de 24 anos, vocalista de uma boy band mundialmente famosa e da qual a sua filha e os amigos dela são fãs. Solene e Reis, logo que se encontram, sentem uma atração um pelo outro. Ele, de cara, se conecta com o que estava sendo mobilizado nele a partir do contato com a Solene, mas ela fica um pouco reticente e me dá a sensação de que ela estava meio confusa quanto ao que estava acontecendo ali e sem entender muito bem o interesse daquele jovem por ela. Após esse primeiro contato, depois de alguns dias, ele aparece na galeria de arte dela procurando por ela. Nesse segundo momento, quando eles puderam ter um contato mais próximo, mais demorado, foi fácil perceber que ele estava ali tentando conhecê-la, querendo declaradamente se conectar com ela. Só que ela, ao contrário dele, mantinha uma distância de segurança. Ela ficou muito apegada à diferença de idade entre eles. Inclusive, ela até chega a falar para ele: Sou velha demais para você. Eu poderia ser sua mãe. Essa crítica que Solene faz é um retrato social bastante conhecido. Na nossa cultura, homens mais velhos que se relacionam com mulheres bem mais jovens é naturalizado, é aceito, e quando o contrário acontece, os julgamentos aparecem instantaneamente e de diversas formas. Nos olhares tortos, nas falas acusativas e violentas, no isolamento social e por aí vai. Essas posturas intolerantes aparecem a partir dessas falas preconceituosas que a gente escuta o tempo todo, direta ou indiretamente, e acaba internalizando como se fosse também o que pensamos a respeito. No caso de Solene, por exemplo, ela chegou a falar para ele que eles não combinavam, mesmo estando acontecendo algo significativo entre eles. Dá para ter uma ideia do que ela estava considerando que fosse uma incompatibilidade entre eles quando ela diz: E o que as pessoas vão falar? Era essa a preocupação dela. A história desse casal, de Uma Ideia de Você, vem para nos dar uma sacudida e para nos mostrar que pessoas se conectam com pessoas. Desde que adultas, isso é independente da idade. A diferença de idade entre o casal do filme não impediu que acontecesse uma conexão. E mais do que uma química, havia entre eles uma sintonia, uma afinidade. E à medida em que eles foram se conhecendo, foi aumentando o interesse e a admiração que eles tinham um pelo outro. Estava estampado ali o quanto aquele encontro deles era precioso. E me chamou a atenção perceber que ela não se permitia muitas vezes viver esse encontro por causa de toda a carga social em torno daquele pequeno detalhe, que era a diferença de idade, mas que era visto por ela como a questão principal de impedimento dessa vivência plena do encontro. Ele, diferente dela, se mostrou todo o tempo muito decidido quanto ao seu interesse em manter um contato, tanto que ele a convidou para viajar com ele em turnê. Ela hesitou um pouco, mas acabou aceitando, e durante essa viagem foi importante uma cena em que ela está interagindo com os amigos dele, todos da mesma faixa etária que a dele, e ela se sente constrangida, deslocada e até mesmo desinteressante diante de moças mais jovens. E foi desanimador e triste assistir à discriminação dos amigos dele com ela pelo fato de ela ser uma mulher de 40 anos naquele contexto. Ali, depois dessa cena clara de etarismo, chega o limite para Solene e ela decide ir embora. Enquanto o Reis tentava convencê-la a ficar, foi muito forte para mim quando ele enfatizou:
você nunca nos deu uma chance. E ela, então, admitiu que sentia vergonha. Junto a esses acontecimentos, acabou saindo na mídia uma foto em que os dois foram flagrados juntos e os ataques foram de muita crueldade. O etarismo sofrido por mulheres ficou declarado com violência a partir dali, nas manchetes sensacionalistas e depreciativas dos jornais e redes sociais, nos assédios que ela sofria por onde passava, no espanto social escancarado diante do fato de que ela era uma mulher mais velha se relacionando amorosamente com um astro pop mais jovem. E no meio disso tudo, ainda tinha a filha adolescente da Solene. E foi muito tocante para mim a reação da filha dela quando ela soube da história toda. O que a chateou foi a sua mãe ter escondido dela o que estava acontecendo, e não o fato de a mãe estar se relacionando com um homem mais jovem. Tanto que a filha apoiou a Solene e a incentivou a assumir o relacionamento. A partir dessa revelação coletiva, Solene e Reis se assumiram publicamente enquanto casal, mas a pressão foi tão grande em torno deles que ficou muito difícil sustentar. A filha da Solene sofria bullying na escola, além de toda a invasão de privacidade, e ela estava adoecendo mesmo, por conta de toda a exposição, do assédio, dos julgamentos que as pessoas faziam à sua mãe. Solene então decide terminar o relacionamento na intenção de preservar a sua filha, e por mais que o seu motivo de proteger a saúde mental e emocional da filha seja muito válido, claro, ainda assim eu fico pensando se ela daria conta de sustentar essa relação, mesmo se não tivesse que se preocupar com a filha. Até que ponto conseguimos viver nossa verdade em um ambiente de hostilidades? Até que ponto conseguimos manter as nossas escolhas tendo o mundo inteiro contra nós? Até que ponto conseguimos escutar a nossa própria voz quando tem um barulho externo ensurdecedor? Uma outra fala da Solene que me marcou é quando ela disse que não sabia que a felicidade dela irritaria tanta gente. Discussões sobre envelhecimento, e principalmente envelhecimento das mulheres, são muito importantes para que nós possamos reivindicar o nosso direito de viver e de envelhecer. Nós, enquanto pessoas humanas, apesar de sermos seres finitos, temos muita resistência em lidar com a ideia de fim inevitável. Além disso, a supervalorização do novo deixa pouco espaço para conseguirmos acolher o velho. E não é à toa que temos tanta dificuldade para aceitar o envelhecimento. E quando falamos de nós mulheres, ainda tem um agravante do imperativo da beleza e da juventude eterna. Nesse contexto, envelhecer e mostrar as marcas da passagem do tempo são vistas quase que como um crime, um erro a ser punido, com marginalização, com discriminação e descarte fácil. E nós precisamos falar sobre isso. Precisamos olhar para isso. Precisamos olhar para nós mesmas e perceber de que forma tudo isso nos atravessa, como que isso nos impacta nas nossas escolhas e maneiras de viver a vida. Quando será que nós mulheres teremos o direito de envelhecer? Quando será que poderemos escolher de verdade se queremos ou não fazer uso de procedimentos estéticos? Quando será que teremos permissão integral para amar e sermos amadas em qualquer idade? Quando será que poderemos existir sem culpa e ser quem somos por inteiro? Você acabou de escutar o podcast Morada do Sentir. Obrigada por estar aqui. Que a cada episódio possamos nos compreender ainda mais nos nossos modos de existir nesse mundo, de acolher os nossos sentimentos e viver os nossos relacionamentos. A gente se encontra nos próximos episódios. E até lá, cuide-se e escute o que habita o seu ser. Com amor, Marcele.